Um projeto de lei propõe mudar o Código Civil e dar mais direitos aos condomínios. A proposta estuda endurecer algumas regras, como, por exemplo, o aumento de multa para inadimplentes e a expulsão de morador antissocial. Para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Rodrigo Carpati. Doutor, seja bem-vindo à Band News TV, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um excelente dia para todos. Para a gente começar, doutor, citamos aqui dois pontos, que com certeza vão gerar muita discussão. Esse morador, quando é considerado antissocial, inconveniente, aquele que dá trabalho, quem mora em condomínio sabe a dificuldade que é, e também sobre os inadimplentes, há respaldo jurídico para isso? Porque eu acredito que sejam dois temas muito sensíveis, Imagina os critérios que são utilizados para expulsar alguém de um condomínio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, ampliasse esse debate. Com certeza. Esse, com certeza, é um dos temas mais polêmicos que tem se discutido. Lembrando que a reforma do Código Civil é uma proposta, mas nós estamos observando que ela tem caminhado e no que tange a questão do condomínio, essa proposta de alteração quanto ao condomínio antissocial é algo bem polêmico. Então, aquele que perturba dentro do condomínio, hoje, ele já pode sofrer penalidades, mas o quórum é alto, então eu preciso de uma votação de 2/3 dos condôminos restantes. Então, tudo isso gera uma problemática na prática para essa exclusão. O Código Civil, a proposta nova, diz que 2/3 dos condôminos presentes em assembleia, então não mais aquele quórum de 2/3. Se eu tiver um condomínio de 100 unidades, 2/3 são mais de 70 pessoas, mas se eu tiver 2/3 dos presentes, se eu tiver ali 10 pessoas, 7 pessoas vão poder decidir. Então ele passa a ter uma majoração na aplicação de multas mais facilmente aplicadas, e a possibilidade de uma votação para exclusão que depois deve ser confirmada numa ação judicial, porque é um ato muito severo você excluir alguém do convívio e, nesse caso, por mais que a Assembleia decida, é necessária a confirmação judicial. Quanto à inadimplência, com certeza ela é um dos problemas que mais perturbam, porque a partir do momento que alguém não paga, o outro está pagando por ele. Se eu tiver 10 unidades, 20% de inadimplência, com certeza a minha cota condominial ela vai estar majorada em 20%. Se ela for R$1.000, eu vou estar pagando 1.200, porque nesse período o condomínio tem que fazer frente às despesas. Então a proposta é aumentar uma multa que hoje é aplicada num valor, num percentual de 2% para 10%, e a possibilidade desse condômino também ser considerado alguém que perturbe, ser considerado um condômino que vai poder ter, dentro da modificação legal, uma majoração dessa multa para até 5 vezes o valor da cota condominial. Então, além dos 10%, que vão sair de 2 na proposta para 10, ele pode ainda ser punido através de uma assembleia, com voto de 2/3 dos condôminos presentes, para ter uma multa punitiva e não apenas aquela multa pelo inadimplemento, com a majoração de 5 vezes a cota, de até 5 vezes a cota condominial. Então, essas propostas são as principais propostas. Temos outras relacionadas a short stay e outros que envolvem questões também importantes. Como o senhor destacou, é um projeto, está em discussão, avançando, inclusive. Agora eu me pergunto sobre a aplicação. Hoje a gente tem os condomínios com regras próprias, Cada condomínio faz ali a sua convenção com os moradores, e essa mudança na legislação viria, então, para padronizar, facilitaria, o andamento ou a execução de algumas sanções dentro desses condomínios, doutor. Eu acho que ela é uma modificação. Nós tivemos uma modificação na lei de 64, que era uma lei mais robusta, e essas alterações que surgiram no Código de 2002, no atual Código Civil, eles deixam de fora muitas questões importantes para regular. Eu acho que ele, apesar de ser um passo importante, a gente ainda tem questões que poderiam ter sido tratadas ali, como os subcondomínios. Nós estamos num momento de muitos condomínios
clube, condomínios grandes. Então, a vida em sociedade cada vez mais se encontra dentro de condomínios. O censo de 2022 estimou 3 milhões e 300 mil condomínios no nosso país. Então, a vida em condomínio ela é cada vez mais preponderante. Nós temos uma outra questão que também a proposta discute, que é a possibilidade do condomínio ter personalidade jurídica. Hoje, o condomínio, por mais que seja uma figura extremamente importante, ele não tem personalidade jurídica e o Código passa a facultar essa possibilidade, o que não resolve a questão, mas já é um caminho importante para isso. Doutor, quando nós montávamos o jornal, vendo aí, passando pelas entrevistas, eu acabei discutindo o assunto sobre algumas pessoas, aí eu trago algumas dúvidas que essas pessoas que vivem em condomínio trouxeram, acho que é importante a gente destacar, porque pode inclusive ser a situação de quem está nos acompanhando, nos assistindo no momento. Quais são as possíveis consequências para os condomínios que desrespeitarem essas novas regras? A gente está falando de mudança, mas e quem descumprir? Tem essa legislação, a mudança de legislação, se for aprovada, que vem para trazer essas diretrizes para que os condomínios sigam, mas o poder coletivo, o poder daquele condomínio pode ser maior do que o que for aprovado em lei? Os condomínios vão continuar tendo essa liberdade para definir ali entre eles, em convenção, qual a melhor aplicação ou, às vezes, nem obedecendo alguns regramentos? Sim, o que nós temos hoje é o direito a norma cogente realizada pelo Estado e o direito privado, que é aquele que é regulado através da convenção, regimento interno e decisões das assembleias. Então, os ajustes feitos nessa proposta, caso aprovados, e podem ser que sofram emendas também, eles vão facilitar e regular questões que estavam pendentes na lei. Nós temos uma infinidade de questões que circundam a vida em condomínio e apenas 20 e poucos artigos que não esgotam todas essas possibilidades. Então, alguns ajustes realizados, eles vão permitir com que o condomínio, acho que o principal problema é a falta da possibilidade de punição das condutas quando elas não atendem o que está na convenção. Então, esse código dá mais poderes para isso, mas as relações privadas continuam regulando as relações entre condôminos, mas a gente precisa de uma lei maior, que no caso dos condomínios é o Código Civil, parametrizando isso para que essa vida em condomínio possa fluir de forma mais rápida. E um outro ponto também que foi levantado é a liberdade, a possibilidade que muitos condomínios abrem para locação, Muitos abrindo para plataformas, enfim. E há muitas reclamações também por parte de alguns moradores quando isso acontece, tendo em vista que são perfis completamente diferentes de hóspedes, uma rotação, uma rotatividade grande. Como que esse ponto também é tratado nessas discussões para essas modificações? Excelente. Essa tem sido uma grande problemática, não só do nosso país, no mundo inteiro. Nós vimos recentemente a Espanha, Barcelona, proibindo alocações por aplicativos, tirando 50 mil anúncios, removendo 50 mil anúncios. Então, a alocação de short stay ou hospedagem atípica, como costumam dizer, ela é uma forma, sim, legal de se realizar, mas ela precisa ser realizada dentro de condomínios que têm esse perfil. O que não pode é você estar dentro de uma residência e a finalidade dela é uma finalidade estritamente residencial e chega alguém ali de mala, atrapalhando a rotina, exigindo, o proprietário exige que o porteiro seja um concierge de hotel, e não é essa a finalidade. Se essa for a intenção do condomínio, ele deve regular, isso está na proposta, através da convenção. Então, se a convenção não permitir explicitamente, não poderá ter alocação por plataformas. Hoje, como é que funciona? Se a locação, a gente tem os entendimentos do STJ, inclusive nós temos recursos afetados que vão permitir o julgamento em massa para poder trazer aí uma equalização, mas hoje você tem entendimentos diversos dos tribunais e muitas vezes a justiça entende que se não tiver proibido naquele instrumento, na convenção,
aquela comunidade, aquele condomínio poderia fazer, o que traz uma infinidade de problemáticas e ingresso de ações para que e isso traz aí uma quantidade enorme de ações que não precisariam se a gente tivesse um entendimento padronizado. Nossa, e isso levanta até pensamentos que às vezes a gente não discute, né? Exemplo, hoje eu moro em um prédio que deve ter o meu e mais uns 5 apartamentos nesse mesmo prédio. É um apartamento que ela não tem portaria, mas ela é um prédio que não tem portaria, mas tem as regras definidas ali entre todos nós que moramos. Então, hoje, um exemplo, uma hipótese, se eu pegasse o meu apartamento, anunciasse sem autorização dos outros colegas, dos outros moradores, eu estaria infringindo uma lei? Sem essa modificação, em tese sim, porque a finalidade é residencial, mas os entendimentos legais se dividem e daí o síndico precisaria entrar com uma ação para te proibir. Não é algo que está claramente sedimentado. Diverso de que a partir do momento que a lei diz que não, os seus condôminos de 5, você teria que ter aí 2/3, 3 condôminos, talvez 4 para aprovar e daí sim o teu condomínio poderia ter essa prática. O que a gente tem que entender é que o condomínio, a gente tem sempre pessoas das mais diversas, um idoso, um jovem, cada um com um momento na vida e que os entendimentos muitas vezes são divergentes, mas o que tem que ser considerado é o entendimento da maioria, que isso é o grande desafio de se viver em coletividade. Como eu disse, isso cada vez mais vai ser comum no nosso país. É verdade. Bom, obrigada, viu, doutor, pelas explicações. Um bom sábado, um bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado e fico à disposição. Excelente sábado para você e para os ouvintes também. Muito obrigada.